Vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Eu tenho pregado menos, né? Meus companheiros têm me ajudado a ministrar a palavra do Senhor, os irmãos durante a semana, aos domingos. Então, nesse tempo, muito bom receber, né? Ouvir, a gente precisa também aprender. E durante as ministrações, Deus sempre fala muito conosco. E uma palavra que foi ministrada, e algum dia, eu não lembro exatamente, né? Mas já há algum tempo, e o Senhor me levou a um tema, e o título desse tema é: quem sabe o porquê está aqui? Quem sabe o porquê está aqui? Né? Por que eu estou aqui? Eu queria ler com você um texto sagrado e orar. Eu queria te pedir para ficar de pé por um instante. É a última vez que eu vou pedir para você fazer isso hoje. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Verso 13 e 14. Esther fica ali no Antigo Testamento, um pouquinho do lado ali de Jó, um pouquinho antes de Salmos. Esther 4, verso 13. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos ler o verso 14 mais uma vez. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Senhor, é no nome de Jesus que nós nos reunimos nessa noite, ó Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus de Israel. Estamos vivendo esse tempo. Senhor, por que nós estamos aqui? Qual é o teu propósito para a nossa vida? Que o Senhor, ó Deus, fale conosco mais uma vez, pelo poder que há no nome de Jesus, que todo pensamento seja cativo a obedecer a tua palavra, não somente aqui no templo, mas também os teus servos que estarão pela internet acompanhando, ó Deus, a pregação da tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus, fala conosco, nos dê uma palavra revelada em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Você sabe por que você está onde está? Você sabe por que você está onde está? Onde você está? Deus nos leva para muitos lugares. E às vezes a gente não entende por que Deus nos levou para lá. Nós conhecemos um pouco a história de Esther, uma história, né, cheia de perguntas. Uma mulher, uma judia, que estava vivendo em outro reino. Vivia lá no reino, desde a Índia até a Etiópia. O rei Assuero era meio que um império, controlava uma região muito grande. E eles estavam ali, na fortaleza de Suzã. História bem conhecida, né? Quem gosta de histórias bíblicas deve ter até decorado essa história. Eu li esse livro agora à tarde,
É muito pequenininho, você consegue ler em menos de 1 hora. Eu li ele agora à tarde para entender todo o contexto. E a gente vê que Esther era uma órfã, né, de seus pais, foi criada pelo seu tio, esse Mardoqueu, e houve todo um enredo histórico no entorno do que Deus iria fazer. As coisas, querido, começam a acontecer muito antes de você sequer imaginar. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, na nossa vida, quando Ele quer nos levar com um propósito, Ele começa a mexer na história. Diz o texto sagrado que um dia esse tal rei Assuero fez uma festa e ele tinha uma rainha muito linda, era uma mulher maravilhosa, e ele queria, mostrar para os seus amigos quão linda era a sua rainha. E ele mandou que ela viesse na presença dele para mostrar para os príncipes, para a turma dele, Homem tem essa coisa do visual, Às vezes, ele pede, compra aquela roupa para a mulher, pede para a mulher se vestir bem, para todo mundo ver que ele tem uma mulher bonita, E o rei Assuero tinha isso também. E naquele dia, querido, a rainha falou que não ia. Desobedeceu o rei, aquilo mexeu com ele, Ele ficou super chateado. E aí ele chamou lá os seus conselheiros e eles aconselharam ele: olha, isso aí não é bom, sabe? A sua mulher te desrespeitou, a nossa mulher vai desrespeitar a gente também. É uma questão de exemplo, Liderar por exemplo, E aqui é um clássico exemplo disso. Olha, nós não podemos admitir que a rainha desobedeça o rei, porque se a rainha desobedece o rei, a mulher do príncipe vai desobedecer o príncipe, a mulher do servo lá do campo vai desobedecer, e isso é em cadeia. Então, aconselharam, o rei viu que aquilo realmente fazia sentido e demitiu a rainha. Olha só como é que as coisas estavam acontecendo. Esther estava lá, vivendo a vidinha dela, uma pobre, judia, vivendo lá no reino dele, nada demais. Mas um dia, isso tudo aconteceu lá no palácio, e resolveram então escolher uma nova rainha. E aí aparece então, o tio dela, o tal do Mardoqueu, vai escrever ela, para o concurso de beleza, Miss Rainha, E agora eles passaram 1 ano inteiro, aquelas mulheres ficaram 1 ano inteiro se preparando para se apresentar para o rei, para se purificar, e foram cuidadas, foram bem tratadas ali por uma pessoa específica, Você já deve ter visto essa história até na Rede Record, A turma aí que gosta de novela da Record, novela de crente, Mas não deixa de ir para a igreja para ver novela nem de crente. Aí, querido, aconteceu que a nossa irmã Esther foi abençoada, o rei ficou apaixonado por ela, fez dela a sua rainha. E ela, provavelmente deve ter ficado toda boba. Eu sou muito linda mesmo, Até o rei me escolheu entre todas as mulheres. Ela achava talvez que era só por causa disso. Sabe quando você pensa que as coisas acontecem com você por causa do seu mérito? E às vezes não é nada disso. Às vezes não é porque você é bonito, ou porque você canta bem, ou porque você prega bem, e você foi escolhido. Por trás disso, tinha todo um propósito divino. De fato, ela era bela. De fato, ela merecia ser escolhida. Mas não era por ela. Não era por ela que aquilo tudo estava acontecendo. E aí que entra o tema da nossa mensagem, Você sabe o porquê está aqui? Quem sabe o porquê está vivendo nesse tempo? Por que você está nessa família? Por que você está nessa empresa? Por que você está nessa faculdade? Por que você está nessa igreja? Todos nós, cada um de nós temos uma história.
Eu vivi 14 anos em São Paulo, nunca imaginei que ia para lá. Um dia Deus me tirou daqui e me levou para lá. Aconteceu um reboliço na minha vida, eu fui para lá. Quando eu pensei que eu ia ficar lá, eu já estava aqui. Já tem mais de 15 anos que nós voltamos. Eu estava pensando, rapaz, como é que o tempo passa, né? E o que eu fui fazer lá? E o que eu estou fazendo aqui? Tem gente aqui hoje que Deus vai tirar daqui e vai levar para outro lugar, bem longe, a gente não imagina. Hoje os pastores estão aqui, né? Os irmãos estão aqui. Querido, o que você está fazendo aqui? Quem sabe o porquê está aqui? Por que eu estou aqui nesse tempo? Talvez seja essa pergunta, porque o tio dela falou isso para ela, ela pensou que a vida estava acontecendo normal, mas não estava nada normal. Por trás do que Deus estava fazendo na vida dela, honrando ela, abençoando ela, tinha um propósito maior do que o que ela imaginava. Não era por ela, Deus não estava honrando a Esther, Deus estava usando a Esther. Deus tinha um propósito maior do que simplesmente te honrar, te colocar em um lugar, te botar numa liderança, te botar para fazer algum trabalho. E aí talvez você pense que é por causa de você. Não é por causa de você. Apesar de mim, apesar de você, apesar dos nossos erros, Deus vai nos usar quando Ele quer nos usar. Ele vai escolher alguém. Veja que a Esther estava ali vivendo no palácio, você conhece a trama. Apareceu um tal de, como é que é o nome dele? Amã, que se aborreceu lá com Mardoqueu, porque Mardoqueu era um judeu que adorava a Deus, temia a Deus, e o Amã era aquele homem vaidoso que queria ser honrado, e ele, toda vez que ele passava, todo mundo se prostrava para ele. Ele era um dos príncipes escolhidos do rei, era fechamento com o rei. Então ele ficou muito envaidecido. Olha, eu sou uma pessoa muito importante, todo mundo tem que se prostrar, né? Tipo bater continência para quando eu passar. E quando ele passava, Mardoqueu ficava na dele. É um homem, né? É um comedor de arroz e feijão. Não sei se ele comia arroz e feijão naquela época, mas ele era um homem comum. E ele só se prostrava diante de Deus. E aquilo foi, né? As pessoas observaram, porque os nossos inimigos, né? O adversário, ele nos observa. E foram lá, encheram a cabeça de Amã. E falaram, olha, tem um aí, rapaz, que não está dando nem bola para você. Você está pensando que você está com tudo e não está sabendo nada. Tem um aí que, olha, não te respeita, não te honra, sabe? Não se prostra para você. E aquilo entrou no coração de Amã. Só que Amã, ele não queria só atingir Mardoqueu. Ele falou assim, eu vou acabar com todos os judeus. Vou acabar com todo mundo. Porque todos eles, né, qualquer um não se prostra para mim. E ali vai a trama, vai se desenrolar. E ele vai, porque ele era muito chegado de Assuero, o rei, ele vai colocar lá uma trama para matar Mardoqueu. E o rei se envolve naquela trama, e eles vão fazer um decreto para matar todo mundo que é judeu. E aí, o tio dela, o tal do Mardoqueu, tem aquela notícia, está de posse desse decreto, e chora, e ora, e lamenta, e rasga suas vestes, e fica lá na porta do palácio, lá na praça, lá, aquela cena horrível, sabe, aquele homem com as suas roupas rasgadas, lá se lamentando, porque ele sabia que tinha dia e hora marcada para executar todos os judeus, já estava tudo certo. E inclusive fizeram uma forca para ele. E esse é o cara que é o pivô de tudo, então nós vamos enforcá-lo. E assim foi. E ele então fez saber a Esther. E Esther ficou naquela, mas eu não posso me envolver nesse negócio. E aí, querido, que ele fala essa frase e essa pergunta, né? No verso 14. Porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Olha, eu entendo aqui, eu aprendo aqui também,
que se a gente resistir de fazer a vontade de Deus, por certo Deus vai levantar alguém para fazer a obra dele. Porque quando Deus quer salvar, quando Deus quer libertar, quando Deus quer fazer uma obra em algum lugar, e Ele te escolheu, e Ele te elegeu, e você pensa que é por causa de você, e você fala assim, eu não vou fazer. Possivelmente, Esther não imaginava que ela seria responsável por aquele livramento. Ela poderia ficar quieta, mas o tio dela falou, se você ficar quieta, você pode ter certeza que Deus vai levantar alguma gente, alguma coisa vai acontecer, por certo Deus vai trazer livramento de outra parte, mas você vai sofrer o dano. Você e a sua casa vai sofrer o dano. Sabe, querido, quando a gente resiste à voz do Espírito Santo e fala, não, eu não vou fazer o que Deus quer. Esse primeiro, Mardoqueu percebeu no diálogo com Esther, acima, que possivelmente Esther estava dando um passo para trás. Afinal de contas, ninguém sabia que Esther era judia. Tinha um acordo entre ele e ela, desde criança ali, olha, não conta para ninguém que você é judia. E ela cresceu com aquilo, casou-se com o rei não sabia que ela era judia, ninguém no reino sabia que a rainha era judia, e o decreto era para matar os judeus, e ela, por certo, iria morrer, ou ela iria negar a sua gente, o seu povo. Mas naquele dia, o tio dela fala, olha, porque se você se calar, Deus vai trazer livramento de outra parte, mas tu e tua casa, e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe, olha, quem sabe, foi para isso que Deus te colocou aí. Quem sabe, querido, por que Deus te colocou onde você está? Você sabe por que você está lá? Ah, pastor, eu estou lá porque eu estudei, eu passei no concurso, eu sou muito bom. Eu estou lá. Será que é por isso? Só por isso que Deus te colocou aonde você está? Quem sabe? E Esther entendeu, querido, que ela não podia negar, porque ela também conhecia o Deus dela, o povo dela. E aí, querido, ela proclama um grande jejum. Precisava de uma intervenção divina, porque por mais linda que ela fosse, por mais interessante, por mais apaixonado que o rei era por ela, mas o rei também era apaixonado por Vasti, a Vasti também era maravilhosa, né? Linda, poderosa, mas ele desprezou ela. Esther corria o risco também de perecer. Mas aí entra importante, querido, nós como igreja precisamos entender isso. Ela diz no verso de número 16, vai, junta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Aí ela entendeu que não era ela. Possa ser que eu pereça, mas eu vou fazer o que Deus quer. O mais importante não sou eu. O mais importante é o que Deus quer fazer através de mim. Mas a gente precisa, querido, de poder para fazer. Olha, e ela viu que por ela não faria. Se dependesse só dela, ela não faria. Então ela vai orar, ela vai jejuar. E é isso que Deus quer da sua igreja. Sabe, o propósito. Interessante que ela falou, comer, sem beber por 3 dias. Todos os judeus que estavam ali, inclusive ela e as servas dela, para que Deus fizesse o milagre. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós queremos um avivamento. Mas quantos estão dispostos a se unir nesse propósito? Quantos estão dispostos?
Esther queria ver o livramento do seu povo. Nós queremos ver a salvação da nossa família. Nós queremos ver o crescimento da nossa igreja. Nós queremos ver os nossos filhos adorando a Deus. Mas quantos estão jejuando e orando? Quantos estão dispostos a nos unir? Diz o texto sagrado que ajunta todos os judeus. Todos os animais, toda a nossa casa, toda a nossa família. Porque, querido, tem coisa que não depende de Esther, tem coisa que não depende do pastor, tem coisa que depende de Deus. O milagre só Deus pode fazer. Era só Deus que podia tocar no coração do rei. Porque tinha tudo, já estava tudo preparado para o fim daquela história. Mas por certo Deus iria livrar o seu povo. Mardoqueu já tinha até profetizado: olha, se você se calar, Deus vai levantar alguém. Se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai levantar alguém. Se você não quiser, Deus vai levantar alguém. Mas Deus vai trazer livramento. Mas Deus vai trazer avivamento. Mas Deus vai salvar. Deus vai libertar. Deus vai multiplicar. Mas o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Será que eu sei que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus? Eu estou aqui, não é por mim, querido. Quando eu olho para mim, eu falo de mim, de Paulo, a minha história. Por que eu estou aqui hoje pastoreando uma igreja? Eu não sou digno, sabe? Eu sou um pecador como você. Mas se Deus me escolheu, me levou para São Paulo, hoje às vezes quando vamos lá, algumas pessoas dão testemunho daquilo que Deus fez lá através de nós. Tanta gente lá em São Paulo, mas Deus um dia me escolheu aqui no Rio e me levou para lá. Fiquei 14 anos lá trabalhando, todos os dias na obra do Senhor. Dando aula na escola dominical, liderando jovens, escola dominical. Tanta coisa nós fizemos para Deus. Será que é porque eu tinha habilidade? Não. É porque Deus escolhe. E eu não podia deixar de fazer o que Deus estava mandando eu fazer. O que vinha a minha força. Assim, o que vinha a minha mão, eu tinha que fazer conforme a minha força. Mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha debilidade. Como hoje nós estamos aqui. Hoje você está aqui. Você é um diácono, você é um obreiro, você é uma pessoa que está aí, que lidera um grupo, que está trabalhando, que vai uma igreja, que faz uma comida. Você está aqui por causa de alguma coisa, mas não é por você, porque através de você Deus vai alcançar outras pessoas, Deus vai livrar outras famílias, Deus vai libertar outras pessoas, através de você. Mas você precisa entender que não é por causa de você, é apesar de você. A história de Esther mostra que Esther não merecia. Ela não, sabe, ela era uma menina pobre, uma menina desprezada, família simples, criada pelo tio, sabe, nunca passava na cabeça dela se tornar uma rainha. Mas Deus escolheu, querido. Talvez você fale assim: Deus nunca vai me usar. A minha família, sabe, eu não nasci em família de pastor. Você conhece a minha história? Eu já falei várias vezes da minha própria história. Eu não sou filho de pastor. Eu não tenho, sangue azul. Eu não tenho linhagem sacerdotal, como dizem por aí. Mas Deus me escolheu. Não foi eu. Apesar dos meus defeitos, Ele escolheu, querido. Apesar dos seus erros, das suas fraquezas, Deus também te escolheu. Porque a igreja é um corpo.
O pastor não é tudo na igreja, o pastor é só mais um membro da igreja. Você é o obreiro, você é o diácono, você é o líder, você é o cantor, você é o quê? O discipulador. Deus te escolheu, através de você Ele vai fazer um milagre na vida de alguém, através de você Ele vai livrar alguém. A tua casa, quando se abre para a pregação do evangelho, para receber a igreja, através disso Deus pode estar levando livramento para o seu vizinho, Deus pode estar levando livramento lá para o seu amigo que está indo para as drogas, e Deus te colocou ali do lado dele, e você às vezes não está entendendo isso. Fala assim: eu não sou capaz de fazer. Esther falou: olha, eu não sou capaz de convencer o rei de mudar essa história, porque ele já fez o decreto, porque o dia já está marcado, e se eu for lá sem autorização dele, eu vou morrer. Mas Deus colocou ela ali para isso, querido, para livrar o povo dele, porque Deus já tinha trabalhado o coração, Deus já tinha destituído uma rainha, Deus já tinha preparado ela durante 1 ano, Deus já tinha apaixonado o coração do rei por ela, já estava tudo pronto. Quando ele viu ela naquele dia que ela se preparou e falou: agora eu vou na presença do rei, que o rei olhou para ela, né, lá no coração dele, olha como é linda a minha rainha, e ele falou: pode entrar, eu vou fazer tudo que você me pedir. Ele estava apaixonado, mas é porque Deus já estava preparando tudo. Sabe, querido, tem coisas que você fala assim: olha, eu não vou conseguir, e quando você chega lá já está tudo resolvido, porque Deus já tinha agido em seu favor, mas Ele precisava te usar. Se você não acreditasse, se você não fosse evangelizar, se você não fosse visitar, se você não fosse lá orar, o milagre não ia acontecer. Se Esther ficasse com medo, falasse: não, mas por que ela foi? Porque ela sabia que tinha muita gente orando e jejuando por ela. Orai e jejuai por mim. Você está orando, você está jejuando, querido? A gente precisa entender que uma igreja não é só um grupo de líderes. Uma igreja é uma família. E aqui ele não falou: olha, reúna só os líderes, reúna todo o povo. Todo o povo tem que orar, todo o povo tem que jejuar, todo o povo tem que entender a vontade de Deus para o seu tempo. Esse negócio aí de orar e jejuar é para os pastores, é para os diáconos, é para os líderes, não, é para todo o povo. O milagre que vai alcançar todo o povo exige sacrifício de todo o povo. O livramento que Deus tinha para os judeus, olha, ajunta todos os judeus, para todo o povo. Lembra quando Deus queria livrar o povo lá na Páscoa? A Páscoa é semana que vem, né? E aí o anjo da morte ia passar. E ele falou o quê? Eu vou livrar aquele que obedecer, aquele que colocar o sangue do cordeiro lá nos umbrais da porta. Avisa todo mundo. Sabe o que Deus está falando? É isso. Deus quer livrar todo mundo, mas todo mundo tem que entender e obedecer o que Deus está falando, querido. A direção que Deus está dando para a igreja nesse tempo é oração, é humilhação, é arrependimento. E não adianta eu ficar resistente àquilo que Deus quer fazer, porque é para todo o povo. Nós queremos libertação, nós queremos avivamento, nós queremos crescimento, nós queremos ver milagre, mas nem todo mundo quer se sacrificar, nem todo o povo quer orar, nem todo o povo quer jejuar. É possível que lá no Egito algumas famílias de judeus tenham perecido naquela noite. É possível, sabia? É possível que alguns egípcios tenham sido livres naquela noite, porque deve ter falado: olha, o Deus de Israel, porque quando eles foram embora, muitos deles foram juntos. Eles falaram: olha, vamos ficar com essa gente, porque essa gente teme a Deus, porque o Deus deles é mais forte que o nosso. É possível que teve desobediente naquela noite, que não sacrificou o cordeiro,
que não se ajuntou para ficar junto. Olha, se a sua família é muito pequena, se ajunta com aquela família ali e ficam lá a noite toda, porque quando o anjo da morte passar, Deus vai livrar. É possível que quem não deu crédito pereceu naquela noite, querido. É possível que em nossos dias tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na palavra, e o pastor fala, vamos orar, ele não ora, vamos jejuar, ele não jejua, vamos fazer isso, e ele não faz. Não é pelo pastor, não é pelo seu líder do seu grupo, é porque Deus quer te usar, é porque Deus quer te livrar, é porque Deus quer que você cresça. Mas se a gente não entender isso, querido, imagine se naquele dia a maioria dos judeus falasse assim, e Esther, você acha que Esther vai jejuar? Você acha que ela mandou a gente jejuar, você acha que ela está jejuando também? 3 dias, 3 noites sem comer nada, com tanta comida lá no palácio, para ela que é rainha mole, eu não vou entrar nessa não. É possível, querido, é possível, sabe, que no meio do povo tem pessoas que não são sensíveis à voz de Deus. É possível. Ajunta todo o povo. Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar a sua vida. Por que você está aqui? Será que é por causa disso que você está aqui? Porque Deus quer usar a sua casa? Porque Deus quer usar você lá no seu trabalho? Porque Deus quer usar você nessa igreja? Mas você precisa acreditar que Deus pode te levantar para fazer uma grande obra. Não é porque você é bonitinho, não é porque você prega bem, não é porque você decorou a Bíblia, não é porque você é expert, não, é porque Ele quer te usar. Mas se você não quiser, Ele vai usar outra pessoa, é isso que Ele está dizendo. Mas eu preciso entender isso. A hora já não nos permite mais, mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu acabei escrevendo aqui algumas coisas mas depois eu vou compartilhar com você. Precisamos aprender a entender, querido, o tempo e saber que todo o tempo é do Senhor. Porque o texto que eu usei também como base aqui é Eclesiastes capítulo 3, verso 1. E eu já quero ir direto para a conclusão. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O propósito de Deus na vida da rainha Esther, ou da Radassa, né? Acho que é melhor falar assim, né? Porque a Esther, ela só se tornou Esther depois, né? Mas ela era Radassa. Aquela jovem Radassa, simples, comum, não imaginava que ela ia se tornar uma rainha. Apesar da história de vida dela, apesar da sua história de vida, você não sabe o que Deus quer fazer. Mas quem sabe você está aqui porque Deus quer te usar nesse tempo. Quem sabe Deus quer usar você para livrar alguém, para salvar alguém, para tirar alguém das drogas, para salvar toda a sua família. Quem sabe? Pastor, como é que eu vou saber? Confia no Senhor, espera nele. O tempo é de Deus. Há um propósito, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tempo determinado. Aí você fala assim, olha assim, mas eu não me imagino pregando, eu não me imagino, sabe, liderando um grupo, eu não me imagino fazendo isso. É porque ainda não chegou o tempo. Mas se você estiver disposto, no lugar certo, entendendo o que Deus está fazendo, no tempo certo Ele vai se revelar a você. Foi assim, querido, com Davi, foi assim com Samuel, foi assim com tantos homens, com Isaías, com Jeremias, com Abraão. Todos eles viviam a sua vidinha normal, como Moisés. Mas chegou o tempo que Deus escolheu e eles estavam ali e decidiram obedecer a Deus. Quem sabe, querido, o porquê você está aqui?
O tempo pertence a Deus. Tudo que a gente precisa é confiar que Deus está controlando o tempo. Nós estamos na mão do Senhor. Você não está aqui hoje por acaso, tá? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que os seus dias estão contados, como os meus dias estão contados. Ou a gente faz, ou Ele vai usar outra pessoa para fazer. Mas Ele vai salvar quem Ele quer salvar. Ele vai livrar quem Ele quer livrar. Ele vai libertar quem Ele quer libertar. Se nós não clamarmos, as pedras... Eu acho melhor você clamar. Eu acho melhor eu clamar. Pastor, mas como que nós vamos conseguir isso? Que tal a gente começar com jejum e oração? Para que Deus faça o que a gente não pode fazer. Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Você sabe o porquê você está onde você está? Deus te levou para um lugar, você nem imagina por que Deus te levou para lá. E aí a gente fica confuso. Senhor, por que eu estou aqui? Então comece a orar sobre isso. Comece a orar. Eu quero encorajar você, igreja. Essa última semana de jejum e oração, de 40 dias, do nosso propósito. Hoje foram 35 dias, hoje, né? Nós estamos orando e jejuando. Ainda dá tempo de você entrar nesse propósito. Porque o Senhor, quando saiu chamar os trabalhadores, teve uma turma que Ele pegou de madrugada. Teve outra turma que Ele pegou meio-dia. Teve uma turma que Ele pegou, já faltava quase 1 hora para terminar o dia. E todos eles receberam o mesmo galardão, todos eles receberam o mesmo salário. Você crê nisso, querido? Que se você começar a jejuar amanhã, aquele que está jejuando desde lá do dia 27 vai receber igual você, vai começar amanhã? Você acredita nisso? Porque Deus, querido, Ele quer usar a sua vida. Mas você precisa entender o chamado, é para todos. Deus está dizendo que é para todos. Quem não está orando, não está jejuando, não está entendendo o que Deus quer fazer nesse lugar. Ah, mas pastor, só falta 5 dias. Ele vai dar o mesmo salário. Eu não sou melhor do que você porque eu estou orando há 35 dias. Ele vai te dar o mesmo salário que vai começar a orar amanhã e vai começar a jejuar amanhã. Mas você entendeu o que Deus quer fazer. Por que você está aqui? Você está aqui porque Deus quer te usar, mas você precisa se alinhar ao que Deus quer fazer na obra dele.